Hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito da atividade MAP. É a atividade mais complexa, né? Onde a gente vai ter que desenvolver o sistema linear para encontrar as correntes do circuito que foi dado na atividade. Eu esbocei aqui um circuito semelhante ao circuito da atividade, porém com valores diferentes, para não resolver o exercício, né? Mas assim, a linha de raciocínio que a gente vai aplicar aqui, ela vale para a aplicação do exercício. E aí, vamos interagindo aqui para a gente entender alguns conceitos e montar todas as equações referentes ao sistema linear que pede no exercício número 1. Então vamos lá. Esse primeiro circuito aqui embaixo, né, eu reproduzi ele aqui embaixo, é o mesmo de cima, porém sem valores, porque aqui está menos poluído. Só para a gente entender alguns conceitos. Então o que pede no circuito? Né, para calcular todas as correntes utilizando o sistema linear. Pegando alguns conceitos lá de Física 2, né, igual a lei de Kirchhoff, nós temos duas leis, né, que dizem, uma é que a soma da corrente que chega ao nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Vamos lá, vamos interpretar o que essa lei fala. Então eu tenho aqui uma fonte de tensão, dessa fonte eu vou ter uma corrente que vai sair dela para o circuito. Essa corrente, ela vai chegar nesse ponto aqui onde eu tenho um nó, então vou chamar ela aqui de I1. Quando ela chegar nesse nó, ela vai distribuir, ou seja, ela vai, uma corrente vem para esse ramo, e a outra para esse outro ramo. Então eu vou ter uma corrente de I2 e uma corrente I3. Então observe o que a lei fala. A corrente que chega no nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Ou seja, I1, aí a partir daqui nós vamos montando a nossa equação do sistema linear. Então aqui eu posso inferir que I1 é igual a I2 mais I3. Beleza? Veja bem, I1 é igual a I2 mais I3. Eu posso dizer, isso é equivalente a dizer que I1 menos I2 menos I3 é igual a 0. Beleza? Então, observe vocês que aqui a gente vai construindo a nossa equação para montar o nosso sistema linear. Seguindo com esse conceito, veja bem que eu tenho uma corrente agora I3 que vai circular por esse caminho, vai chegar nesse nó e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com I1. Ela vai se dividir. Ela vai aqui, ó, I4, vou chamar de I4, e vai circular por todo esse ramo aqui que eu vou chamar de I5. Beleza? Então veja bem, de novo, né? A soma da corrente que chega ao nó, a corrente que chega ao nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então aqui, ó, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que I3 é igual a I4 mais I5. Sim ou não? Estou observando o que diz a lei de Kirchhoff. Então eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: I3 menos I4 menos I5 é igual a 0. Observe aí que nesse sentido, ó, eu já construí a minha segunda equação linear. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Bom, agora vamos analisar de uma outra forma. O que acontece no circuito? Eu tenho aqui uma fonte de tensão
certo? Que eu tenho um determinado valor de tensão aqui, e se eu observar como a tensão é medida em paralelo, né? Se eu observar os pontos, vou chamar aqui ponto A e B, a fonte. Se eu observar a tensão que está em cima da fonte, vou chamar aqui de V, tá? V qualquer. Se eu observar esse mesmo ponto aqui, ó, a tensão que está em cima da fonte, ela é igual, é numericamente igual à soma das tensões que está em cima desses dois resistores aqui, ó, R1 e R2. Vocês observam que é o mesmo ponto, ó. Então eu venho para essa outra lei de Kirchhoff, a soma das quedas de tensão é igual a tensão na fonte. Ou seja, a tensão que está em cima desse resistor R1, mas a tensão que está em cima desse resistor R2, somando as duas, né? VR1 mais VR2 ou V1 mais V2 é igual a quem? É igual à própria tensão na fonte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a tensão da fonte V é igual, eu vou chamar de VR1 mais VR2. Então é isso aqui que nós estamos utilizando e observando. Só que aí, vejam bem, nós precisamos encontrar quem? A corrente. Então nós vamos ter que reescrever essa equação em função das correntes. Aí como é que a gente encontra, por exemplo, a tensão nesse ponto aqui VR1? Nós vamos partir agora aqui para a lei de Ohm. Se observar aqui, ó, V, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então VR1, eu vou dar um valor aqui para a fonte, já analisando, eu vou fazer o seguinte, vamos entender aqui em cima. Agora eu quero que vocês olhem aqui para cima, vou colocar os valores numéricos, né? Vamos lá. Então eu tenho aqui no exemplo nosso uma fonte de 100 volts, resistor R1 de 10, resistor R2 de 20. A tensão em cima do resistor R1 eu vou chamar de V1, em cima do resistor R2 eu vou chamar de V2. Ou seja, nesse caso, aqui, a tensão na fonte nossa, por exemplo, 100 é igual a V1 mais V2, beleza? Então tá, seguindo aquela análise que a gente fez aqui. Só que quem é V1? Eu vou reescrever ela da seguinte forma: 100 é igual a V1. V1 é o V, lei de Ohm, é R1 vezes I1. Olhando aqui para a forma, para o nosso circuito. Então, V1 é igual a I1 vezes R1, ou R1 vezes I1. Então, eu vou escrever, só que eu possuo o valor de R1? Possuo. Quanto que é? 10. I1 eu tenho? Não, I1 eu não tenho. Então, eu vou escrever da seguinte forma: 10 I1 mais V2 é I2 vezes R2. Eu possuo I2? Não. E R2 eu tenho? Tenho. Vale 20. Então, vou escrever mais 20 e 2. Então, vejam vocês que aqui eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: 10 e 1 mais 22 é igual a 100. Eu vou colocar o 100 do lado de cá, tá? Só passei para o lado de cá. Vou apagar aqui, ok? Só passei para o outro lado. Então, aqui nós montamos a nossa terceira equação para nós montarmos o sistema linear. Avançando aqui no circuito, observa agora para esse circuito mais embaixo, de baixo aqui que está mais enxuto, depois a gente analisa o de cima.
Continuando analisando agora as tensões, né? Eu tenho que a tensão em cima do resistor R2, que eu chamei de V2, ela é igual à tensão que está em cima, ó, é o mesmo ponto. Se vocês analisarem aqui, ó, até dar nome a esses pontos aqui, A, B, C, D. Então, ponto CD, ó, aqui também. Na verdade, como aqui tudo é comum, aqui tudo é ponto B. Chamei aqui de B, né? Aqui é B, aqui é B, aqui é B. Só esses pontos que vão mudar. Então, vamos lá. Retomando aqui. Então, a tensão em cima do resistor R2, que eu chamei de V2, estão nos pontos C e B. Vocês observaram, aqui são os mesmos pontos. Então, a tensão V2, ela é igual à tensão que está em cima do resistor R3 e do resistor R4. Vocês conseguem observar? São os mesmos pontos. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma. Posso escrever que V2 é igual, eu vou chamar essa tensão aqui em cima do resistor R3 de V3. Esse eu chamei de V3. É igual a V3 mais a tensão em cima do resistor R4. Chamamos de V4. Só que eu não possuo V3 e não possuo V4. Também não possuo V2. O V2, a gente já viu que é quem? Vou reescrever embaixo aqui. O V2 a gente já viu que é 22. Lembram aqui? 22. Ó. 22. Então, vou escrever da seguinte forma. 22, tudo em função das correntes, é igual a V3. V3 é quem? Vamos lá, lei de Ohm. É R3 vezes I3. O R3 vale 30, e 3 eu não tenho. Então é 30 e 3 mais o V4. V4 eu não tenho, mas o V4 é R4 vezes I4. O R4, o valor dele é 40, mais 40 e 4. Dessa forma, eu vou reescrever a minha equação e vou passar o I2 para o outro lado da igualdade e igualar a zero. Mas eu vou colocar na ordem, tá? Então nós vamos ficar o seguinte: ó, menos 20 I2 mais 33 mais 44 é igual a zero. Então, nós montamos com isso a nossa quarta equação para montar o nosso sistema linear. Tá? Coisa só. Beleza. Avançando aqui agora e analisando esse próximo ponto, essa próxima malha, né? Nós temos aqui os pontos D e B, e nós estamos avaliando em função da tensão. Então, a tensão em cima do resistor R4 é numericamente igual à tensão em cima do resistor R5 e R6. Ó, o mesmo ponto, BB até aqui é D. Então, a soma das tensões de R5 mais R6 é igual à tensão de R4. Como que eu vou escrever isso, né? Tensão em cima do resistor R4 nós chamamos de V4. V4 é igual a V5 mais V6. V5 mais V6. Eu não tenho V4, nem V5, nem V6. Então, eu vou escrever essas tensões em função das correntes, dos valores de resistência que nós possuímos. Então, vamos lá. V4 a gente já tinha observado aqui, ó, 44. Então, vou reescrever. 44 é igual a V5
O V5 é igual a R5 vezes 5. O R5 vale 5, então o V5 é igual a 5R5. 5 e 5, desculpa. Igual a 5 e 5. Mais o V6, que é igual ao R6 vezes, eu não possuo o I6. Observe você que o I5 é a mesma corrente que passa por R5 e por R6. Ela não se divide mais, por isso eu não tenho corrente 6. E esses resistores se encontram em série. Então V6 é igual a R6 vezes 5. O R6 vale 60. Então eu posso dizer que é igual a 65. Ok? Continuando aqui nesse ponto, aqui eu possuo o quê? O mesmo valor de variável, então eu posso somar essas duas variáveis. Evidente porque às vezes as duas estão em série, né? Então eu posso somar. 44 é igual a 60 mais 5, 65 e 5. Beleza? Então nós vamos reescrever essa equação nesse ponto da seguinte forma. Eu vou trazer esse 5 para o lado de cá da igualdade. Ele vai vir negativo, para colocar em ordem, né? Vai ficar assim, ó, 44 menos 65 e 5 e vou igualar a 0. Bom, minha quinta equação para montar o meu sistema linear foi encontrada. Beleza. Só que aí nós vamos ter que avançar para o próximo passo. Que é escrever isso aqui e de fato montar o nosso sistema linear. Eu vou apagar isso aqui só um minuto. Organizar o nosso raciocínio, vamos escrever da seguinte forma. Eu tenho I1 menos I2 menos I3. Se vocês observarem, nós temos quantas correntes? Nós temos I1, I2, I3, I4 e I5. Na primeira análise nossa, da primeira equação, eu possuí 1, I2 e 3. E 4 e 5 eu não possuo. Para mim completar o meu sistema linear, eu vou dizer que é 0 e 4 mais 0 e 5. E vou igualar isso tudo a 0. Beleza? Bom, na segunda equação, eu possuí 3, 4 e 5. Não possuí 1 e nem 2. Mas para completar a minha equação, eu vou dizer que é 0 e 1 mais 0 e 2 mais e 3 menos e 4 menos e 5 e vou igualar a 0. Beleza? Lembrando que aqui eu tenho omitido aqui o índice 1. Ok? Bom, vamos lá, continuando. Nessa próxima equação, na terceira, eu possuo I1, então é 10 e 1, possuo I2 mais 20
e 2. Não possui 3, nem 4, nem 5. Então aqui eu vou completar com 0. 0 e 3, mais 0 e 4, mais 0 e 5. E vou igualar a 100. Beleza, galera? Bom, pausa o vídeo, dá um zoom aí, tenta analisar, tenta acompanhar o raciocínio aí, tá? Bom, na quarta equação eu possuo I2, I3 e 4. Não possuo I1 e nem I5. Então o I1 vai ser 0 e 1 menos 22 mais 33 mais 4 e 4 mais 0 e 5 igual a 0. Na última equação eu possuí 4 e 5. Não possui 1, nem 2, nem 3. Então vai ser 0 e 1 mais 0 e 2 mais 0 e 3 mais 44 menos 65 e 5 é igual a 0. Bom, aqui nós montamos o nosso sistema e agora nós vamos passar ele para a matriz de 5 por 5, 5 por 6, né? Então vamos lá. Observe que eu tenho na primeira linha aqui, eu tenho 1 e 1, 1 e 2, menos 1 e 3. Não vai ter espaço. Vamos lá de novo. E, vamos lá, tenho 1 e 1, menos 1 e 2, menos 1 e 3, 0 e 4, 0 e 5, que é igual a 0. Na segunda linha, eu tenho 0 e 1, 0 e 2, tenho 1 e 3, menos 1 e 4, menos 1 e 5, igual a 0. Terceira linha, eu tenho 10 e 1, 20 e 2, 0 e 3, 0 e 4, 0 e 5 e 100. Quarta linha, 0 e 1, menos 22, 33, 4 e 4, 0 e 5 igual a 0. Quinta linha, 0 e 1, 0 e 2, 0 e 3, 44, menos 65 e 5 igual a 0. Bom, com isso, está montada a nossa matriz. Essa é a primeira parte do exercício, né, que eu acho que é uma parte mais complexa, né, essa análise aí. Baseado nisso aqui, agora nessa matriz, nós vamos fazer o segundo exercício, pede para aplicar o método de Gauss, e nós não vamos abordar isso aqui, né, mas vamos aplicar o método de Gauss para encontrarmos I1, I2, I3, I4 e 5. Quando encontrarmos I1, I2, I3, I4 e I5, nós vamos utilizar essas fórmulas aqui, ó, a lei de Ohm, achar V1, achar V2, V3, V4, V5 e V6. Encontrar todas essas tensões, ele pede depois para nós encontrarmos qual que é o consumo de energia de cada equipamento.
Na verdade, lá os equipamentos, eles estão, né, são considerados o R2, R3 não, R4 e R6. Então, para a gente achar a potência, né, o consumo de quilowatts-hora de R2, o R2 está relacionado ao nosso V2. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte: o consumo 2, R2 vai ser V2 vezes I2 multiplicado pelo tempo desse componente 2, vai dar um tempo lá em horas. A resposta vai ser em kWh. Do R4 aqui, né? O R4 vai ser, vou chamar de C4. CV4 vezes I4 vezes o tempo. Então, aqui vai ser o consumo. E o 6 E6 vezes 5 vezes o tempo que está lá na tabela, né? Observar a tabela lá do exercício. Está lá os valores das resistências, né, de cada equipamento com o seu respectivo tempo. Ele fica ligado lá. Mas, ou seja, o consumo nós vamos encontrar a partir dessa forma. Aqui eu coloquei direto, mas lembrando que V2 vezes I2 é igual a potência, né? Ou seja, potência é igual a tensão vezes a corrente. Isso também está lá no exercício. Aqui a potência do equipamento 2 vezes o tempo de que ele fica ligado. A potência do equipamento, no caso aqui é resistor 4, né? Mas o segundo equipamento vezes o tempo que ele fica ligado. Potência do terceiro, tal, e assim sucessivamente. Depois ele pede para montar o gráfico lá em GN1 Octave. Essa ferramenta eu ainda não sei utilizá-la, ainda vou me inteirar disso. Mas enfim, espero que tenha ficado. Espero que ajude vocês, né, a desenvolver esse exercício. Valeu!